Fala galera, vamos começar a resolução dos exercícios das funções seno e cosseno. O primeiro exercício, temos a função f de x igual a 2 menos 3 cosseno 2x mais π. Em ambas as funções, o domínio é o conjunto de todos os reais. Para calcular a imagem dessa função, precisamos usar um intervalo de a menos b e a mais b. Substituindo, vai ficar um intervalo de 2 menos 3 e 2 menos 3, que vai dar um intervalo de 5 menos 1. Então, temos que inverter o intervalo, que ficará menos 1 e 5. Para calcular o período, temos que usar a fórmula 2π dividido por módulo de c. Substituindo, irá ficar 2π dividido por 2, que será igual a π. Vamos para a resolução da letra B. A função é y igual a 3 seno de x. Como foi falado anteriormente, o domínio é o conjunto de todos os reais. Para calcular a imagem, usaremos a mesma fórmula do primeiro exercício, que substituindo, ficará o intervalo de menos 3 e 3. O período, iremos aplicar a fórmula 2π dividido por módulo de c. Substituindo, ficará 2π sobre 1, que é igual a 2π. Então é isso, galera. Encerramos o exercício. Vamos fazer o primeiro exercício agora. Número 1. Encontre o domínio, o período e a imagem da função. f de x é igual a 4 menos 5, seno, abre parênteses, 8x menos 3π. O domínio, ele é o conjunto dos reais, ou seja, D é igual a R. O nosso período é P igual a 2π dividido por K, que o K é o parâmetro multiplicativo do ângulo. Aí, a gente vai fazer uma simples conta aqui, que é pegar o 2π, dividir ele pelo 8, que é o parâmetro multiplicativo do ângulo, que vai dar π sobre 4. E a nossa imagem é igual a A vezes B, A mais B, que a nossa imagem é A menos B, A mais B, que substituindo os números, vai ficar 4 menos 5, vírgula 4 menos 5, fecha colchetes. E o nosso resultado final vai ser, abre parênteses, menos 1, vírgula 9. Encontre o domínio, o período e a imagem da função. Na função f de x é igual a 3 menos 2tg, abre parênteses, 4x menos 3π. O nosso domínio começa com o 4x menos 3π, diferente de π sobre 2 mais kπ. Aí a gente vai passar esse 3π para lá. Aí vai ficar 4x é diferente de 3π mais π sobre 2 mais kπ. Continuando. 4x diferente. Aí aqui tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Aí vai ficar 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, raiz de 6π. Ó. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3π, 6π. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes π, π. Mais kπ. 4x diferente de 7π dividido por 2 mais kπ. Vai ficar, porque aí a gente vai multiplicar agora aqui. Vai ficar x é diferente de 7π dividido por 8 mais... E aí galera, tudo bem? Então, a partir desse vídeo nós vamos realizar mais exercícios sobre função periódica e especialmente nesta videoaula nós vamos aprender a interpretar gráficos de funções periódicas, né? Então vamos lá. Bom, como já vimos nas aulas anteriores, a definição de função periódica vocês já sabem. E com isso eu quero que você olhe para esse gráfico aqui, que inicialmente ele está definido de 0 a 9,
e que você tente observar se existe algum intervalo no eixo x em que o valor de suas imagens vai se repetir, né? Então, para a gente começar a ter noção disso, alguns pontos são necessários para avaliar, para a gente conseguir dar essa resposta. Um dos pontos necessários para a gente conseguir chegar nessa resposta que eu estava falando são os pontos de interseção do eixo x, que no caso aqui é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, né? Então, analisando esses intervalos, as imagens desses valores no eixo x se repetem. Então, por exemplo, se a gente pegar no intervalo, nesse intervalo aqui do eixo x, de 2 em 2 unidades, por exemplo, o 1 e o 3, né, de 2 em 2 unidades, essas imagens sempre vão se repetir. Então, é sim uma função periódica. Mas, na nossa definição, nós falamos que isso tem que acontecer para todo x real, ou seja, para todo x pertencente ao domínio. Então, se você tomar um outro intervalo de x de 2 em 2 unidades, né, essas imagens também têm que se repetir. E nesse gráfico isso não acontece, porque, por acaso, se a gente escolher o 2 e o 4, daí vamos supor que a imagem de 2 aqui seja menos 5 e de 4 aqui seja 5, exatamente o oposto. Então, se você contar agora de 2 em 2 unidades no eixo x, tomando agora como base os números pares, como o 2 e o 4, a imagem não se repete. Por quê? A imagem de 2 aqui vai ser menos 5, mais 2 unidades que caem no 4, vai dar 5, ou seja, a imagem não vai ser a mesma, né? Então, tomando base os números pares, como o 2 e o 4, a imagem não se repete. Por quê? A imagem de 2 aqui vai ser menos 5, mais 2 unidades que caem no 4, vai dar 5, ou seja, a imagem não vai ser a mesma, né? Então, tomando base como os números pares, como o 2 e o 4, a imagem não vai se repetir, ou seja, com esse intervalo de 2 unidades no eixo x, a gente não consegue afirmar que é uma função periódica, pois as imagens não se repetem para todo x, somente para o x sendo ímpar, né? Ou seja, de 2 em 2 unidades, a imagem vai se repetir, com o x sendo ímpar, né? Mas isso não indica que este gráfico não é função periódica, pois se a gente olhar com mais calma para o nosso gráfico, a gente vê, por exemplo, que a imagem igual a 5, né, ela ocorre quando x é 0, 4 e 8. Ou seja, de 4 em 4 unidades a imagem vai se repetir. Mas aí a gente tem que pensar, será que se a gente pegar qualquer x de 4 em 4 unidades a imagem vai se repetir? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar qualquer x, por exemplo, o 2, em que a imagem dele é menos 5, mais 4 unidades. Ou seja, de 2 mais 4 unidades cai no 6. Ou seja, de 2 eu passo para o 6 e a imagem será, de novo, menos 5. Portanto, funcionou para todos os pares. Agora, vamos ver se nos ímpares vai funcionar novamente. Em x igual a 1, a imagem é 0. Em x igual a 5, a imagem é 0. Em x igual a 9, a imagem também é 0. Portanto, neste pequeno intervalo do eixo x, você descobriu um certo número, neste caso o número 4, em que as imagens se repetem, né? Em que o valor da imagem é o mesmo para qualquer x que você tome no seu domínio. Então, isso garante sim que este gráfico é de função periódica, né? Então, a gente pode confirmar isso, pois existe um certo número real e positivo, né? Em que essas imagens se repetem para todo x em seu domínio. Então é isso, galera. Acabou. Tudum.